Amém, amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião de Apocalipse. Estamos na mensagem de número 61, pela misericórdia do Senhor. O Senhor nos tem permitido chegar até aqui, e vamos chegar até onde Ele quiser que nós cheguemos, não é? Nesse estudo de Apocalipse. Esperamos que o Senhor nos dê a misericórdia e graça, chegarmos até o último versículo. O tema dessa mensagem é a chave de Davi. E ela, em relação à igreja em Filadélfia, como nós estamos na igreja de Filadélfia, essa é a segunda mensagem da igreja de Filadélfia, então é Filadélfia 2. Bom, nós estamos no capítulo 3 de Apocalipse, e na mensagem passada nós demos uma introdução geral para os irmãos sobre a igreja em Filadélfia, e como nós estamos mostrando para os irmãos, as sete igrejas, elas representam toda a história da igreja. Elas são proféticas, são profecias, né? Elas não só eram cartas para as sete igrejas daquela época, que haviam, existiam ali na Ásia Menor, atual Turquia, mas também elas representam a, a história da igreja desde quando a igreja surgiu, ali em Atos, né? E passou pela era dos apóstolos, a era um pouquinho pós-apostólica, até a volta do Senhor, até o tempo atual, até a volta do Senhor. Então, toda a história do povo de Deus, toda a história da igreja está descrita nessas sete cartas. Cada carta dessa, de cada cidade, representa um período da igreja. Então, a igreja em Éfeso representa, recapitulando rápido com os irmãos, né? A igreja em Éfeso representa a época dos apóstolos, e um pouquinho depois da época dos apóstolos, quando começou a ter a degradação, né, da igreja. E aí entrou, a igreja em Esmina mostra o período quando a igreja entrou até o século, até o século, até o ano 300 e pouco, né, até o século 4, quando a igreja entrou no período de perseguição do Império Romano e foi altamente perseguida pelo Império Romano. Os cristãos eram jogados, queimados vivos, eram jogados no Coliseu, na arena do Coliseu, para serem comidos pelos leões, aquela coisa toda, né? Eram martirizados, decapitados, queimados, perseguidos, etc. Então foi a era das 10 grandes perseguições que o Império Romano desencadeou sobre a Igreja de Deus. E aí, depois, a Igreja de Esmina entra na Igreja em Pérgamo, foi quando Constantino, no ano 300 e alguma coisa, estou de cabeça aqui, mas todas essas datas foram dadas precisamente para os irmãos nessas mensagens que já passaram. Quando entra na Igreja em Pérgamo, foi quando Constantino, o imperador Constantino, ele, por decreto, ele une a igreja ao mundo. Ele torna, então, todo o Império Romano cristão. Mas aí foi falso cristão, porque naquele momento inundou a igreja de falsos cristãos. E ali, naquele momento, a questão cristã não era uma questão de você aceitar o Senhor como seu Senhor Salvador, arrepender dos seus pecados, não. Era uma questão que agora, de um dia para o outro, você era um cristão por decreto. Ou seja, Constantino disse que todo mundo dentro do Império Romano, que envolvia várias nações naquela época, o Império Romano era o maior império que teve, né? Dominava toda ali volta do Mediterrâneo, parte da Ásia, parte e chegava até a Europa, né? Parte do norte da África. Então, todo todo mundo do Império Romano agora era cristão. Era por decreto, né? Então, a igreja foi inundada de falsos cristãos, e isso foi quando a igreja tornou-se unida ao mundo. Isso degradou totalmente a condição da igreja. E aí, quando chega na igreja em Tiatira, é o início da igreja católica apostólica de Roma, né? A igreja romana, né? Foi justamente quando houve a instituição dos papas no ano 500 alguma coisa, quando se instituiu o papado. E aí foi quando houve a degradação total da igreja, chegou no ápice da degradação total. E aí nós conhecemos toda a história da Igreja Católica, e esse período foi até a época da Reforma Protestante, no ano 1500, né? Ah, 18, se não me engano. 1518, se não estou equivocado na data aqui. Aí o Senhor levanta Martim Lutero e outros também, inicialmente Martim Lutero. Começou por ele, mas o movimento da reforma foi constituído de várias pessoas, João Calvino, e vários outros. Então, o Senhor levanta Martim Lutero, e aí surge a igreja em Sardes.
e quer dizer a igreja que é a restauração do Senhor. Porém, nós sabemos, né, a reforma foi muito importante, porém ela parou no tempo, não restaurou a igreja como deveria restaurar, né? Da Sardes quer dizer restauração, mas não restaurou totalmente. Eles pararam na restauração das verdades da palavra da igreja. E aí, mas devemos lembrar que Sardes, a igreja de Sardes é uma reação do Senhor entre o seu povo, entre a igreja, para reagir à degradação total da igreja em Tiatira, que representa a igreja católica. Então, quando a igreja católica entrou no ápice da degradação da igreja, quando a igreja realmente se entrou no fundo do poço, então o Senhor reage a isso. E quando o Senhor reagiu, porque o Senhor ama essa igreja, a igreja é dele, é comprada com o seu próprio sangue, então o Senhor reagiu à degradação da igreja em Tiatira, e aí surgiu Sardes. Mas como Sardes restaurou até certo ponto, então o Senhor reage também a essa situação de Sardes, que parou no meio do caminho, que representa o protestantismo da reforma, e então o Senhor surge então a igreja em Filadélfia. A igreja de Filadélfia, nós falamos para os irmãos quem foi no passado, né? Quem a igreja de Filadélfia é hoje, nós não sabemos. Eu não sei dizer para vocês. Mas é, eu sei dizer que nós queremos ser a igreja de Filadélfia. Mas não estou dizendo que nós somos a igreja de Filadélfia. De maneira nenhuma. Mas que nós almejamos nos tornar, ela deve ser o alvo de todos nós, a igreja de Filadélfia. Mas quem é hoje nós não sabemos. Mas quem a igreja de Filadélfia foi lá no passado, no início, no século XIX, 1800 e pouco, foi os Irmãos Unidos. Foi quando surgiu o movimento dos Irmãos Unidos. Então, quando surgiu o movimento dos Irmãos Unidos, nós falamos semana passada sobre isso. Só um pouquinho, irmãos, né? Quando surgiu o movimento dos Irmãos Unidos, só um pouquinho, irmãos. Surgiu o movimento dos Irmãos Unidos, que foi simplesmente chamado de Irmãos, no século XIX, inicialmente na Irlanda, depois espalhou para a Inglaterra, e depois espalhou para o mundo inteiro. E eles foram a Igreja de Filadélfia, né? O início da Igreja de Filadélfia. E nós falamos isso muito bem para os irmãos a semana passada. Eu estou aqui só recapitulando, mas nós vamos entrar agora na explicação dos versículos. E essa igreja, ela é maravilhosa, né? A igreja de Filadélfia deve ser o objetivo de todos nós. Ela é a igreja do amor fraternal. A igreja do amor fraternal. Então, a Filadélfia quer dizer amor entre irmãos. Então, explicamos semana passada para os irmãos, o amor fraternal. E ela é o objetivo de todos nós. Qual o objetivo, amados irmãos, nosso como cristãos, como igreja, a não ser o amor ao Senhor e o amor entre nós? O que mais podemos ter de objetivo? É isso que produz a edificação da igreja. Nós vamos ver que uma das características da igreja de Filadélfia não é só o amor fraternal, é que esse amor gera edificação. A igreja de Filadélfia é a igreja que edifica, que está sendo edificada, que é edificada no Senhor, é a igreja que realmente que tem a realidade da edificação da igreja. Nós não estamos aqui como igreja somente para ter reuniões bonitas, maravilhosas, para ocupar nosso tempo alguns horários da semana, especialmente domingo, pela manhã ou à noite, ou para entreter as pessoas. É isso que está virando realmente muitos grupos cristãos. São locais de entretenimento, né? Eles pintam as paredes de preto, funcionam como se fossem teatros, né? Casas de show, elas são assim as casas de show de teatro, são pintadas de preto e acende luzes lá na frente, né? E as luzes estão todas focadas ali no palco, né? E aí tem as danças. Esses dias eu atendi uma menina que ela falou para mim, que bom, eu vou poder operar meu olho, vou poder ir para meu treinamento para a dança da igreja. Puxa, irmãos, que é que tem a ver dança com a igreja, irmãos? Né? O que tem a ver isso? Coreografias de dança? Isso é entretenimento. O que isso produz edificação da igreja? O objetivo de todos nós, de todos os líderes, de todos os irmãos, mas especialmente os líderes da igreja, os presbíteros, do governo da igreja,
A Bíblia ensina muito bem que o governo da igreja é feito pelos presbíteros em primeiro lugar e em segundo pelos diáconos. O governo da igreja, os que governam a igreja, que governar a igreja não é mandar na igreja, é cuidar da igreja. Os que cuidam da igreja devem almejar a edificação dos irmãos. Devem lutar para que os irmãos sejam edificados. O objetivo, como Paulo fala, eu estou dando essa introdução longa, mas já estou entrando na mensagem. Mas o objetivo que Paulo fala, por exemplo, vou ler para os irmãos aqui, né? Ah, quer ver? Queria que os irmãos abrissem comigo. Deixa eu só localizar o versículo aqui. Ah, Colossenses 1:28. Olha o que Paulo fala, Colossenses 1:28. Deixa sua Bíblia aberta em Apocalipse 3, tá? Em a grande Filadélfia, nós vamos voltar. Mas rapidamente, Colossenses 1:28. Olha qual era o sentimento de Paulo, né? Como apóstolo, como líder, né? 1:28. O sentimento dele qual era? Era assim, olha. Ah, quer ver? Vamos ler o versículo 24. Paulo fala assim, Colossenses 1:24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Paulo, ele sofria pelos irmãos, pela igreja em Colosso, aqui especificamente falando, pelos irmãos da cidade de Colosso, né? Então, Colosso ali na região da Turquia hoje, né? Então, ele sofria pelos irmãos da igreja em Colosso. Agora me regozijo, bom, não sei se é Colosso é Turquia ou Grécia, desculpe, falei assim, mas de cabeça eu não me recordo direitinho agora, se é Turquia ou Grécia, mas vamos lá. Nessas duas regiões, né? Mas vamos voltar aqui. Agora me regozijo no meu sofrimento por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Ou seja, Paulo, ele sofria pela igreja, pelo corpo de Cristo. Ele não estava ali para entreter os irmãos, ele não estava ali para matar o tempo dos irmãos. Esses dias eu tive com um pastor aqui de Araguaína, pastor de um grupo cristão até respeitado aqui, e ele é um amigo meu, ele falou para mim assim, irmão Gustavo, hoje as pessoas não querem, as pessoas na igreja não querem mais essas coisas para buscar a palavra de Deus, não. Falou assim para mim, desse jeito, as pessoas na igreja, elas não querem mais, elas querem que você resolva a necessidade delas. Elas estão ali para ocupar o tempo delas e pronto, e você resolver a necessidade delas. Aí eu pensei, puxa, então ele perdeu todo o sentido. E ele concordava com isso, e agia assim. Ou seja, ele perdeu todo o sentido que é a igreja, não é? Aí continua. Olha o versículo 25. Da qual me tornei ministro. O Paulo se tornou ministro da igreja, tá? Da qual igreja? De acordo com a dispensação da parte de Deus. Paulo ele ministrava para a igreja, não é o que ele queria. Assim como nós, eu mesmo, não posso, não devo e não quero e temo dispensar qualquer coisa para os irmãos que não vem de Deus. Essa mensagem não é minha, essa mensagem é de Deus. Pertence ao Senhor. Eu devo falar aquilo que Ele quer que eu fale. É claro que eu não ouso dizer que eu só falo o que Ele quer que eu fale, né? É possível que eu tenha falado muito de mim mesmo, que o Senhor me perdoe por isso, mas nós precisamos falar da parte de Deus. Continua, que me foi confiado a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos a igreja existe na terra para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Se há alguém nessa terra que pode tornar-se a igreja real e viva, quer dizer, perdão, a palavra de Deus real e viva é a igreja. Quem é que pode dar cumprimento à plena palavra de Deus? Os anjos? Quem é que pode dar pleno cumprimento à palavra de Deus? Os demônios? Satanás? Quem que pode dar? O próprio Senhor dá cumprimento, mas o Senhor pessoalmente está fazendo isso? Fisicamente, não. O Senhor faz isso por meio da igreja. O mundo pode dar? Não. Quem que dá? É a igreja. É isso que Paulo está falando aqui, ó. A igreja, ela existe para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Irmão, nós precisamos beijar de todo o coração, Senhor. Nós, como igreja, não só como indivíduo, como igreja, Senhor, faz de nós a igreja que dá pleno cumprimento à tua palavra. O que tua palavra determina, ela se realiza na nossa vida como igreja.
Nós precisamos almejar isso. Isso é a igreja em Filadélfia. É justamente por isso que o Senhor não repreendeu em nada a igreja em Filadélfia. É a única das 7 igrejas que não há repreensão. A única. Além disso, ainda há louvor. Tinha defeitos na igreja de Filadélfia? Claro que sim. A igreja de Filadélfia tinha pouca força? Pouca força. Mas ela guardou a palavra do Senhor e não negou o nome do Senhor. Vamos falar isso na próxima mensagem, né? Mas vamos continuar. Versículo 26. O mistério que estiver oculto os séculos das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Que mistério é esse que Paulo está falando? Paulo está falando que durante séculos, durante gerações e gerações, havia um mistério que estava oculto. Ou seja, ele existia, só que as pessoas não sabiam o que ele diz a respeito. Mas agora, ele está falando que agora, Paulo tá falando que agora, na época de Paulo, que na nossa época também, ele se manifestou aos seus santos. O Senhor não manifesta o seu mistério a todo mundo. O Senhor manifesta aos seus santos. Irmão e irmã, se nós queremos ser aqueles que entendem e que recebem a revelação do mistério de Deus, nós precisamos ser aqueles que são os santos de Deus. Não só como santificados, mas que buscam a santidade. A santidade para a edificação da igreja. Nós vamos entender isso. Não é uma santidade pessoal. É uma santidade para a edificação da igreja. Aí Paulo fala, 27. Aos quais, aos seus santos, né? Deus quis dar a conhecer. Ele quis dar a conhecer. Foi desejo de Deus. Ele desejava dar a conhecer aos seus santos. Qual seja a riqueza da glória desse mistério? Esse mistério, irmão, não só é maravilhoso que foi revelado para os santos, para a igreja, mas também o Senhor não só quis revelar para a igreja, mas também quis que essa revelação fizesse com que a igreja ficasse cheia de riqueza da glória, ficasse cheio de glória, ricos em glória. Aí ele fala, que mistério é esse? Aí Paulo vai revelar agora, ó, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, qual é esse mistério todo, estava oculto de séculos gerações? É que Deus colocou a si próprio em nós por meio de Cristo. Deus em Cristo está em nós, Cristo em nós. Irmãos, presta atenção, não é Cristo fora de nós, é Cristo em nós. Cristo em nós é a igreja. Quando Cristo entra em alguém, isso quer dizer que aquela pessoa tornou-se parte do corpo de Cristo, da igreja. Ela nasceu de novo. Ela tornou-se membro do corpo de Cristo. Não tornou-se membro de um grupo cristão, não tornou-se membro de uma denominação, tornou-se membro do corpo de Cristo. Cristo em nós, não é fora de nós. Né? Eu fico tão impressionado, desculpe, irmão, dar meu coração aqui, mas eu fico tão impressionado até hoje. Até no nosso meio acontece isso, né? Mas muito mais nos outros grupos cristãos, né? Os cristãos estão tão perdidos em relação à palavra de Deus, tão perdidos, que eles veem o Senhor sempre de forma exterior. Eles veem Cristo fora deles. Eles falam, Espírito Santo, é, entra aqui e fica conosco. Esse tipo de oração, não é? Houve até na década de 90, né? Houve um livro que defendeu essas ideias equivocadas, né? Do Benny Hinn, Bom Dia Espírito Santo, né? Ele foi um best-seller e ele, totalmente equivocado, ensinou isso, né? Cristo fora de nós. Ele fala assim, bom, ele estava assim, mas Espírito Santo, fica comigo, senta aqui, toma café comigo aqui. Ô, Espírito Santo, vamos ali no quarto comigo. Espírito Santo, olha, eu tenho que trabalhar, vamos aqui comigo, entra aqui no carro aqui, senta aqui do lado aqui, ó, estou dirigindo, senta aqui no banco do lado. Irmãos, que é isso? Nunca a palavra de Deus nos ensinou esse tipo de coisa. O que a Bíblia nos ensina é Cristo em vós, dentro de vós, a esperança da glória. Esse Cristo está dentro de nós. Irmãos, isso é a igreja de Filadélfia. É viver Cristo em nós, junto com os santos, dentro de nós. Não é? Até hoje eu ouço orações assim, irmãos orando. Espírito Santo, venha sobre nós. Mas, irmãos, ó Senhor, o Espírito está dentro de nós, né? Ainda é um pouco equivocado em relação ao que aconteceu lá em Pentecostes, que o Espírito desceu sobre eles, né? Então, baseado nesse tipo de experiência, que eles oram assim, venha sobre nós. Mas o Espírito está dentro de nós, né?
Esse Espírito dentro de nós já é o Espírito de poder que nós precisamos. Mas continuando. Aí fala assim, irmãos, Paulo fala no versículo 27, vou ler de novo, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória, é rico demais essa glória. O que é glória? Glória é a expressão de Deus. Quanto mais, quando Deus é expresso, isso é glória, riqueza é a expressão de Deus desse mistério. Entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Irmão, Cristo em nós é rico demais. Aí 28, o qual nós anunciamos, eu li tudo isso para chegar no 28, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, olha qual que era a meta de Paulo, e é a nossa meta também, deve ser a meta de todos os irmãos, principalmente dos líderes. Ó, qual é a nossa meta? É anunciar, advertir todo homem, ensinando todo homem em toda a sabedoria, para quê? Qual o objetivo? A fim de que apresentemos todo homem perfeito, não é fora de Cristo, em Cristo! Em Cristo! Não é um Cristo exterior, é dentro de Cristo. Vocês não perceberam, talvez, né? Eu vou ler com calma. No versículo 27, Paulo fala que Cristo está em nós. Quem está em nós é Cristo. Olha o final da expressão 27. Leia com calma a sua Bíblia. 27 fala assim, no último versículo, ó, isto é, Cristo em vós. E Paulo está falando que Cristo está em nós. Quando nós cremos, Cristo entra para dentro de nós. Mas quando chega no final do 28, Paulo muda. No final do 28, Paulo fala assim, que a meta de todos nós qual é? A fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Agora não é Cristo que está em nós, é nós que estamos dentro de Cristo. No 27, Cristo está em nós. No final do 28 é o homem em Cristo. Inverteu. Vocês perceberam isso, irmãos? No 27 é a riqueza é Cristo em nós. Mas esse Cristo está em nós para você crescer, 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 crescer de tal maneira que agora chega um ponto que não é mais Cristo que está em nós, agora é nós que estamos totalmente mergulhados em Cristo. O que é um homem perfeito? É um homem sem pecado? Enquanto nós estivermos nessa natureza humana, até a volta do Senhor, nós temos pecado. A carne sempre vai estar em nós. Até que o Senhor volte, a carne vai continuar aqui. Então, não pode ser um homem perfeito, não pode ser um homem sem pecado. Porque isso não vai acontecer. Nem Paulo aconteceu com Paulo. Até o último segundo da vida de Paulo, Paulo tinha carne ainda. Então, o que quer dizer um homem perfeito? É um homem sem pecado? Não. O que é um homem perfeito? É um homem que está totalmente imerso em Cristo. Quando esse homem se converteu, Cristo foi colocado dentro dele como a riqueza da glória. Mas à medida que ele deixou, esse quis trabalhar nele, ele aprendeu, ele foi aprendendo a tomar a cruz, a negar a si próprio, a estar junto com os irmãos, a valorizar a edificação da igreja, a valorizar o nome do Senhor, a valorizar a palavra do Senhor, a reconhecer que tem pouca força e passou a amar o Senhor de todo o coração e a amar os irmãos. Isso é a igreja em Filadélfia. Ele passou de tal maneira, ele está tão edificado com os irmãos, aprende a valorizar a edificação, que Cristo foi crescendo nele, crescendo, Cristo foi colocado dentro dele, foi crescendo, crescendo, crescendo. Chegou um ponto que agora ele, não era Cristo que estava nele mais, agora é ele que estava inteiramente imerso em Cristo. Virou uma unidade entre Cristo e ele que você não consegue dividir. No início é Cristo em nós, no final é nós em Cristo. Irmão ou irmã, deixa eu te fazer uma pergunta. Sei que você não vai conseguir responder. É só a pergunta para nós pensarmos e desfrutarmos, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem é maior atualmente? Quem está ocupando mais o espaço do seu ser? Cristo em você ou você em Cristo? Ah, mas é a mesma coisa? Depende. Cristo em nós pode estar a pequena parte do nosso ser ainda, que é no nosso espírito. Agora, quando fala para apresentar todo o homem perfeito em Cristo, é que agora esse Cristo já não está só no nosso espírito, tomou todo o nosso ser, a ponto que nosso ser está inteirinho em Cristo agora. Um homem perfeito em Cristo é um homem que não consegue viver fora de Cristo mais. Enquanto lá no começo da vida cristã era Cristo nele, ele ainda vivia fora de Cristo. Cristo estava nele, mas ele fazia o que ele quisesse ainda, falava o que ele queria.
Ele vivia o dia que ele quisesse. Se ele não quisesse ir para a reunião, ele não ia. Se ele não quisesse pagar o preço, ele não pagava. Mas Cristo continuava nele. Mas quando ele foi crescendo, 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 agora não era Cristo que estava nele mais. Agora ele estava totalmente em Cristo. Ele não conseguia mais sair de Cristo. Cristo tornou toda a prisão que ele vivia. Que prisão maravilhosa. Aí Paulo fala 29, para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o máximo mais possível, segundo a eficácia que opera eficazmente em mim. Tudo para Paulo é em mim, dentro, nada fora. Olha só, olha o que ele fala no versículo 27. Cristo em vós. Versículo 28. Homem perfeito em Cristo. Versículo 29. Eficazmente, que opera eficientemente em mim. Uma vida cristã é dentro. Em quer dizer dentro de. A preposição em, no português e no grego é a mesma coisa, quer dizer dentro de. Quando você fala assim, por exemplo, nesse exato momento que onde eu estou? Eu estou na minha casa. Na minha casa, na casa. Estou na casa, é em mais A. Estou dentro da minha casa. Onde você está? Eu estou em Araguaína. Quer dizer que eu estou aonde? Dentro de Araguaína. Quando fala que Cristo em vós, é que Cristo está dentro de nós. E quando fala o homem em Cristo, é que esse homem está dentro de Cristo. Cristo estava dentro dele, agora ele está totalmente dentro de Cristo. A pergunta é, uma vez um irmão virou, um irmão, ele foi dar uma mensagem para uma conferência só de pastores e líderes, né? Aí ele fez essa pergunta para os irmãos na mensagem. Ele falou assim: vocês, líderes, o que vocês estão fazendo com onde vocês estão cuidando, a igreja que vocês estão cuidando? Vocês, qual é a meta de vocês? É apresentar todo mundo perfeito em Cristo? A nossa meta é essa, apresentar todo o homem perfeito em Cristo. Nós devemos afadigar e esforçar ao máximo para isso. Nós não estamos aqui nos esforçando ao máximo para entreter as pessoas, contar piadas, não, no púlpito, fazer as pessoas rirem, não é? Não. Nós não estamos aqui para levar as pessoas a, eu fui para a reunião da igreja, ai, relaxa minha cabeça. Não, não é para isso. E nem estamos aqui para ajudar as necessidades das pessoas serem satisfeitas. Não. Nós estamos aqui para apresentar todo o homem dentro de Cristo, inteiramente mergulhado no Senhor. Isso é a igreja de Filadélfia. Só que a igreja de Filadélfia fazia isso, os irmãos fazem isso uns com os outros. Na igreja de Filadélfia não é a questão de um pastor ou um líder fazer isso e todo o resto, não. A igreja de Filadélfia é os irmãos se amam de tal maneira que eles lutam, se esforçam para que o outro irmão esteja totalmente em Cristo. Vocês vão entender daqui a pouquinho melhor isso. Cada irmão faz isso um com o outro. Não é só uma questão de um grupo específico da igreja, não é só dos líderes, não. Todos fazem isso. Irmão ou irmã, qual é o seu objetivo em ir para as reuniões da igreja? É para ouvir uma mensagem boa ou é você estar indo para lá se esforçando ao máximo, fadigando para apresentar todo o homem perfeito em Cristo? Qual é o nosso objetivo ao servir? Quando você serve no som da igreja, qual é o seu objetivo? Quando nós servimos na limpeza da igreja, qual é o objetivo? É levar todo o homem perfeito em Cristo. Na limpeza? Sim. Quando você serve na recepção, qual é o seu objetivo? É levar todo o homem perfeito em Cristo. Quando você serve para as crianças, qual é o objetivo? Levar todos os homens perfeitos em Cristo. Quando você serve na cozinha, cozinhando para os irmãos, é esse o mesmo objetivo. Não importa qual serviço nós estejamos, nossa meta é levar todo o homem perfeito em Cristo. Vamos voltar lá para a igreja, vocês vão entender melhor daqui a pouquinho. Vamos voltar para a igreja em Filadélfia, né? Vamos lá, versículo 7. Leiam comigo. Fala assim: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e que ninguém abrirá. Irmãos, essa questão da chave de Davi não é difícil de entender, mas também não é tão facinho assim. Eu quero explicar para vocês com calma,
os irmãos entenderem. Mas eu quero que irmãos saibam que isso para a igreja em Filadélfia é muito, muito importante. Isso é uma das características da igreja de Filadélfia. Ela tem Cristo que é a chave de Davi. Tanto é que o Senhor começa falando isso no versículo 7, da chave de Davi, que ele tem, que ele abre e ninguém fecha, e que ele fecha e ninguém abre. Se ele fechar, ninguém, se ele abrir, ninguém fechará. E se ele fechar, ninguém abrirá. E aí, tanto que é importante, no versículo 8 você fala assim: conheço as tuas obras, eles que têm o posto diante de ti uma porta aberta. Por que está aberta? Porque o Senhor já tinha aberto a porta. Porque o Senhor tem a chave de Davi. Olha, tanto que é importante essa questão da chave de Davi. Ele fala no versículo 7 e no 8 ele já fala para a igreja: para vocês, eu abri a porta. Amém! Para a igreja do amor fraternal, eu abro a porta. E quero ver quem vai fechar. Ninguém consegue. Porque só o Senhor tem essa chave. Se ele abrir, ninguém fechará. E se ele fechar, não adianta, meu amado irmão, ninguém vai abrir. Nem o universo inteiro se unissem, todas as forças conseguiriam abrir a porta que o Senhor fechou. E nem o universo inteiro, nem Satanás com todos os seus ardis, nem os hostes malignas, nem todos os exércitos angelicais malignos, nem todos os demônios, espíritos malignos, não interessa, juntar todo um terço dos anjos caídos seguir Satanás e todos os milhares e milhões de trilhões de demônios que seguiram ele, se juntar, ninguém consegue fechar a porta que o Senhor abriu, porque a chave está na mão dele. Só ele tem a chave, a qual ninguém pode fechar. Quem é que escapa desse ninguém? Ninguém pode fechar. Se eu falar ninguém, ninguém. Se o Senhor abriu uma porta para nós, irmãos, fiquemos tranquilos. Não há nunca, por mais que haja oposição, ninguém fechará. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Ó Senhor Jesus. Irmãos, para a igreja de Filadélfia sempre vai haver uma porta aberta. Olha como é que o Senhor fala no versículo 8. Presta atenção. Nosso alvo é o 7, mas eu acho tão tremendo. Olha, fala assim: conheça as tuas obras. Aí o Senhor fala de obras. Aí quando o Senhor fala de obras, o Senhor pega e fala da porta. Ou seja, qual é a obra da igreja? Quais são as obras da igreja de Filadélfia? É uma porta aberta. A igreja de Filadélfia não precisa ter esforço nenhum. Esforço em si mesmo. A igreja de Filadélfia não precisa de força própria. Por isso eu falo assim, que tens pouca força. Você não precisa de força nenhuma. Por quê? Porque as nossas obras é uma porta aberta. O que a igreja de Filadélfia está fazendo para o Senhor? Nada. A porta está aberta. O Senhor é que já abriu. E não é, e eu até falei errado aqui, não é nem que o Senhor já abriu. Aqui o Senhor não fala que o Senhor já abriu. Eu até usei o verbo no tempo verbal errado. O Senhor não falou que já abriu. É isso que eu acho maravilhoso, ó. Conheço tuas obras. Eis que tenho posto diante. Tenho posto é gerúndio. Começou, quer dizer, participo. Eu não sei, eu tô meio ruim do português. Participo contínuo, não sei. Mas tenho posto, quer dizer, é algo que aconteceu no passado e continua. Tenho posto diante de ti uma porta aberta. Não é que o Senhor abriu a porta, ou que o Senhor vai abrir a porta. Né? Quando você fala assim, você já fala assim, eis que abriu uma porta, eis que te deu uma porta aberta, aí é passado. Ou você fala assim, eis que abrirei para ti uma porta, aí é futuro. Então, se for futuro, então não abriu ainda, tem que esperar chegar essa hora dessa porta aberta. E se o senhor abriu no passado, a porta estava aberta no passado. Será que ainda está aberta hoje? Se fosse assim, né? Ele pode fechar, ninguém mais pode fazer, ele pode abrir, ele pode fechar se ele quiser. Mas aqui não fala que ele abriu e não fala que ele abrirá. Fala que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta. Tenho posto diante de ti. Para a igreja de Filadélfia, sempre o Senhor tem posto e sempre vai colocar uma porta aberta diante de ti. Cabe à igreja entrar. Qual que é a função, quais são as obras da igreja de Filadélfia? Por que eu digo obras no plural? Porque aqui só falou obras. Conheça as tuas obras. Aí, entre obras, tenta ter um tracinho. Quais são as obras? Igreja de Filadélfia? É entrar
para a porta que o Senhor abriu. Está diante dela. Entra. Não é maravilhoso isso, irmão? Não é? Então, como é importante? Então, vamos ao versículo 7. Fala assim: essas coisas do santo verdadeiro. Nós já falamos para os irmãos, quando o Senhor fala algo sobre si para a igreja, ele revela algo de si para aquela igreja, é justamente o que aquela igreja precisa. Então, quando você falou aqui para a igreja verdadeira que ele é o santo verdadeiro e tem a chave de Davi, ele está falando justamente o que a igreja de Filadélfia precisa. O que a igreja de Filadélfia precisa? Ela precisa do Senhor como aquele que é santo e verdadeiro. Ou seja, a igreja de Filadélfia precisa experimentar o Senhor Jesus como aquele que é separado, que é santo. A igreja de Filadélfia, então, precisa buscar a santidade. A característica de Filadélfia é: busque a santidade. Busque ser santo. Ser santo, não sei se os moços estão entendendo o que é ser santo na Bíblia. Santo na Bíblia, claro, também existe santo na Bíblia sem pecado, santo como um significado de sem pecado. Mas santo sem pecado, isso se refere somente a Deus e a Cristo, a ninguém mais. Atualmente, não. Naquele dia diante do Senhor, todos nós estaremos santos sem pecado. Mas até então é um termo que só diz respeito ao Senhor. Mas quando a Bíblia usa o termo santo, muito mais vezes é utilizado em relação ao significado de separado. Porque tudo que é separado para Deus é santo. Não pode mais ser tocado. É separado, né? Quando eu falo assim, eu sou separado para Deus, quer dizer que eu sou santo. É isso que Paulo falou para a igreja em Corinto, lá no capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Ele fala assim, como é que Paulo fala lá? Deixa eu ler para os irmãos aqui. Ó. Eu vou ler para os irmãos. A igre... 1 Coríntios 1, 2, capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, ao santificado em Cristo Jesus, chamados para ser santos. O que é ser chamado para ser santos? É chamado para ser separados. A igreja de Filadélfia, ela é totalmente separada. Enquanto a igreja de Sardes, por exemplo, o movimento da reforma, houve muita mistura com política, e até hoje há, né? Muita mistura com política, muita mistura com religião, com cultura. Até hoje tem no protestantismo tanta mistura, né? Até hoje se envolve com política, com religião, com cultura, tanta coisa. Mas aí, para a igreja de Filadélfia, fala assim: não, para vocês têm que me experimentar como aquele que é santo, separado. Busquem a santidade. Só que a santidade que o senhor está falando aqui, nós vamos entender daqui a pouquinho, não é uma santidade individual. Houve também muito no protestantismo na história da igreja depois da Reforma. John Wesley, por exemplo, enfatizava muito a santidade pessoal, não é? Mas não é isso que a igreja de Filadélfia fala, não é santidade pessoal, é santidade para a edificação da igreja. Eu quero ser santo para a edificação da igreja. Lembre-se que é uma palavra para a igreja, não é para o indivíduo. É para a igreja em Filadélfia, não é para o indivíduo lá dentro, é para a igreja. A igreja precisa buscar a santidade, o verdadeiro. Aqui diz que é o santo verdadeiro. Por que o santo verdadeiro? Por que primeiro vem a palavra santo, depois a palavra verdadeiro? Porque só podemos experimentar ser verdadeiros. Verdadeiro quer dizer ser reais, algo real, palpável. Nós só podemos ser verdadeiros se buscarmos primeiro a santidade. Não há verdade sem santidade. Verdadeiro é oriundo, é resultado de ser separado para Deus. Irmão, irmã, checa a sua experiência aí. Nós todos aqui, ou pelo menos posso falar mais de mim, até certo ponto, só Deus sabe quanto cada um tem, não somos verdadeiros. Até certo ponto, ainda há muita mistura no nosso ser. Até certo ponto, ainda há muita aparência no nosso ser. Até certo ponto, falamos mais do que vivemos. Mas isso é resultado de falta de santidade, sermos separados. Se nós formos santos, seremos verdadeiros.
porque o Senhor é santo e verdadeiro. Aí ele fala, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abre. Agora, isso aqui é fundamental nós entendemos, chave de Davi. Vamos entender o que é essa chave de Davi, tá? Que é o tema da mensagem de hoje. Aí eu preciso que os irmãos prestem bem atenção, porque não é tão fácil explicar, mas também não é tão difícil, mas irmãos precisam prestar atenção. Então vamos focar aqui, tá, irmão? Deixa tudo que você estiver fazendo agora, esquece tudo, concentra agora na palavra e peça para o Senhor abrir o seu coração para você entender a chave de Davi. Aqui você está falando que ele, o Senhor Jesus, tem a chave de Davi. Então, o que é essa chave de Davi? Bom, quando Deus criou o homem, para nós entendermos a chave de Davi, tem que voltar lá para o início da Bíblia. A intenção original de Deus. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem para que o homem, lá em Gênesis capítulo 1, você deixou bem claro isso lá. Deus criou o homem para que o homem fosse a imagem e a expressão de Deus e dominasse sobre toda a terra. E essa foi a intenção original de Deus, né? Hoje o irmão me perguntou mais cedo, de onde nós viemos, tá? De onde nós viemos, a resposta sempre é Gênesis. Viemos ali do que Deus desejou, né? Então, quando Deus criou o homem, ele criou de onde nós viemos na questão de material, viemos o pó da terra, né? Mas não é essa que é a resposta mais profunda. Aqui é de onde nós viemos, qual o propósito de Deus para nós. Então, Deus criou o homem com um propósito. Primeiro, ser a imagem e a semelhança de Deus, tá? Ou seja, expressar a Deus, ter expressão de Deus. Isso quer dizer imagem e semelhança, né? E para que expressar a Deus? Por que Deus queria que nós expressássemos? Deus criou o homem para que o homem fosse a expressão exata de Deus nessa terra. É que quando olhasse para o homem, as pessoas viriam Deus. Nunca quer dizer que o homem seria o Deus. Não, isso nunca de jeito nenhum. Mas é no sentido de o homem expressava Deus totalmente. Ele era a expressão exata e a imagem do ser de Deus. Era para ser isso. Mas com qual propósito Deus queria que o homem expressasse a Deus? Tinha um propósito para isso. Qual é o propósito? É para que o homem dominasse sobre toda a terra. Ou seja, a expressão e a imagem é para domínio. Domínio é dominar, exercer o reino de Deus em toda essa terra. Para que Deus governasse em toda essa terra por meio do homem. Essa foi a decisão do Senhor. Porém, nós sabemos o que aconteceu. A serpente sagaz enganou o homem e o pecado entrou na humanidade. E aí o homem passou não mais a expressar e ser a imagem de Deus. Pelo contrário, o homem passou a ser a expressão e a imagem de Satanás, da serpente, expressando a natureza maligna de Satanás está em nós. Tanto é que no capítulo 3 houve a queda, no capítulo 4 já houve um assassinato. Caim vai lá e mata Abel. Olha como é que o homem começou a expressar bem a Satanás, não é? Quem é que veio para matar, roubar e destruir? Satanás. O Senhor queria que o homem matasse alguém? Isso é expressão de Deus? De maneira nenhuma. Começou, o homem deixou de ser a imagem e expressão de Deus para ser a imagem e expressão do pecado. E aí quem estava dominando agora? Era Deus por meio do homem? Não, era Satanás. Satanás conseguiu estabelecer seu domínio nessa terra por meio do pecado. E assim, mesmo Deus daí para frente, Deus veio levantando vários homens de Deus, Noé, Enoque, tantos outros, Abel, todos eles foram homens santos que expressaram a Deus, né? Mas Abraão, Isaac, Jacó, José do Egito, tantos outros vieram, mas mesmo assim, nenhum deles conseguiu ter uma expressão de Deus como Deus queria, porque não conseguia expressar e ter o domínio. E aí, quando chega na época de Davi, Deus, então, um pouquinho antes de Davi, começou o reino de Israel, né? O reino de Israel começou, o primeiro rei aos olhos do homem foi Saul. Mas Saul não foi o rei escolhido por Deus. Foi o rei escolhido pelos homens, né? Foi pedido dos homens. Então, em Saul, o Senhor não pôde também ter expressão nessa terra. Mas com o início do reino de Israel nessa terra, era o início que Deus estava tendo, pelo menos até certa parte, em partes, né? Até em certo ponto,
Em parte, Deus começou a ter o seu domínio nessa terra, sua expressão nessa terra, mas não totalmente ainda. Aí então Deus surge, então Deus escolhe Davi. Davi era um ungido escolhido por Deus. Aí sim, foi a escolha de Deus, né? Então Davi, ele começou a expressar o Senhor. E ser a expressão de Deus, né? Então, por exemplo, Davi, ainda que Davi tenha caído em pecado com Batseba, ainda assim, o Senhor, a Bíblia chama de Davi, claro que isso foi grave, mas o Senhor chama de Davi de um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Isso não é maravilhoso, irmãos? É, porque isso mostra como Davi era precioso para o Senhor. Mas aí, vamos continuar. Davi, então, por causa do reino de Deus, do reino de Israel, que representava o reino de Deus nessa terra, Davi travou várias batalhas contra os inimigos. Várias batalhas, né? E enquanto ele travava batalhas, ele foi expandindo o reino de Deus nessa terra. Quando o reino de Israel ia sendo expandido, ia vencendo os inimigos, era o reino de Deus que estava se expandindo naquela época, tá? Estava governando sobre toda aquela região, né? Então, Davi foi alguém que lutou a batalha de Deus contra os inimigos de Deus e expandiu o reino. Só que Davi, ele também, de certa forma, ele foi aquele que edificou o templo. Pera aí, irmão Gustavo. Calma aí, agora não. Pera aí, você falou errado, né? Quem edificou o templo não foi Davi, foi o seu filho Salomão. É verdade. Davi preparou todos os utensílios, mas Deus não permitiu que ele edificasse o templo porque ele havia derramado muito sangue. Mas foi Salomão, sim, foi. Foi seu filho, claro que foi. Porém, na verdade, Salomão só pegou tudo que Davi tinha feito e edificou. Então, no fundo, aos olhos de Deus, quem edificou o templo mesmo não foi Salomão, na verdade, foi Davi. Cara, na realidade, foi Salomão. Mas, aos olhos de Deus, foi Davi que preparou tudo isso. E por que que o templo era tão importante para Deus naquela época? Porque o templo era onde Deus podia estabelecer seu domínio naquela terra, realmente. Porque no templo era onde estava a presença de Deus. No Velho Testamento, vocês sabem, Deus não estava dentro do homem, porque o homem ainda era um pecador. O Senhor Jesus ainda não havia vindo e derramado seu sangue para lavar o homem, para que o Espírito desse estar dentro do homem. Então, no Velho Testamento, Deus habitava não dentro do homem. A intenção de Deus sempre foi habitar dentro do homem. Mas como havia o pecado, o Deus não podia habitar dentro do homem ainda. Então, provisoriamente, Deus estabeleceu uma habitação fora do homem, externa, tá? Que era o templo. O templo era Deus habitando junto com o homem, não dentro do homem, mas junto com o homem. Claro que isso é provisório. Deus queria, na verdade, habitar dentro do homem. A intenção de Deus lá em Gênesis sempre foi habitar dentro do homem. Por isso, quando Deus criou Adão e Eva, ele queria que o homem comesse da árvore da vida. Se o homem tivesse, antes da queda, claro, se o homem tivesse comido da árvore da vida, Deus tinha entrado para dentro do homem. Aí tinha realizado o propósito de Deus. Mas, como houve a queda, então Deus provisoriamente estabeleceu uma habitação externa, que era o templo, porque ali tinha o Santo dos Santos, aonde estava a presença de Deus, agora a Shekinah de Deus, aonde ele estava ali. Então, o templo era muito importante no Velho Testamento, que representava onde Deus podia habitar para ter seu domínio. Que a partir do momento que Salomão, através dos preparativos de Davi, edificou o templo em Jerusalém, o Senhor começou a habitar na cidade, o Senhor começou a habitar no templo e começou a exercer esse domínio no templo e na cidade de Jerusalém. Por isso que Jerusalém é tão importante, porque ali estava onde estava a habitação de Deus. Eu não sei se mostrei entendido até agora. O que eu estou querendo mostrar para os irmãos é que o templo, a função do templo era para que houvesse a habitação de Deus, a expressão de Deus, para que houvesse o domínio de Deus na terra. Deus só tinha um domínio em um lugar ali na terra naquela época, no templo. E em Jerusalém, aonde estava o templo, na cidade onde estava o templo. Então, nessa terra, a expressão de Deus, a presença estava no templo, no Velho Testamento. E estava por causa do Santo dos Santos. E ali era para exercer o domínio. Então, quem foi que
fez tudo isso? Foi Davi. Davi foi o que Deus ungiu, escolheu, era o ungido de Deus, era o escolhido ungido de Deus, e ele foi escolhido para lutar as batalhas contra o inimigo de Deus, expandir, edificar o templo, preparar pratios para o templo e expandir o reino. Mas, na verdade, isso foi Velho Testamento. Mas quem é que realmente... Só que Davi era só um símbolo. Claro, tudo isso aconteceu, existiu, mas Davi era só um símbolo do verdadeiro Davi que ia vir. De alguém que era maior do que Davi, ou Davi maior que é Cristo. Cristo é o Davi maior, é o verdadeiro Davi. Né? Que realmente Cristo, que é o verdadeiro ungido de Deus, Davi só representava, era só simbólico. O verdadeiro é, é, ungido que viria, que veio já, é o Senhor Jesus. Ele, quando veio, ele lutou as batalhas de Deus contra o inimigo de Deus, Satanás. E ele libertou o homem dos seus inimigos. Foi o Senhor, que é o pecado, Satanás, o mundo, a carne, o ego, o velho homem, na cruz, né? E o Senhor edificou o verdadeiro templo. Qual é o verdadeiro templo? É o homem. Lembre-se, a intenção de Deus lá de Gênesis era que o homem fosse o templo, mas por causa da queda, houve um templo físico exterior. Por isso, amados irmãos, que eu falei, nada de exterior é hoje a vida cristã. Não é Cristo fora de nós, não é o Espírito fora de nós, é dentro de nós. O Senhor morreu e ressuscitou para edificar um novo templo. O Senhor falou para os seus discípulos: olha, esse templo que vocês estão vendo aí, ó, em 3 dias eu vou destruir ele. Quer dizer, eu vou destruir ele, em 3 dias vai construir um novo templo, não feito por mãos humanas. Somos nós, o templo do Espírito Santo. Ó Senhor Jesus! Então, o Senhor edificou o verdadeiro templo, assim como Davi. E ele está expandindo o reino. E o Senhor está trazendo o seu reino para essa terra por meio da igreja. A igreja o único que pode trazer o reino de Deus para essa terra. Aliás, o Senhor só pode governar hoje por meio da igreja. Só não tem domínio sem igreja. Com o mundo? Não. Satanás? Não. Com os anjos caídos ou bons? Não. O Senhor tem domínio por meio da igreja. Vamos estar entendendo, irmãos? É isso quer dizer a chave de Davi. Deus deu para Davi esse poder, essa chave para abrir e fechar tudo isso. O Velho Testamento foi assim, Davi que teve na mão a chave quer dizer o poder, tá? Quem tem a chave tem o poder de abrir e fechar qualquer coisa, certo? Se eu tenho a chave, eu tenho o poder de abrir e fechar uma porta, eu fecho, ninguém abre, eu abro, ninguém fecha, certo? Eu tenho a chave. Se só existe uma chave, está na minha mão, o poder daquela porta está na minha mão. Se eu fechar essa porta, ninguém vai abrir, porque só eu que tenho a chave. E se eu abrir essa porta, ninguém vai fechar, porque aí eu que tenho a chave. Então a chave simboliza poder. A chave de Davi, o Senhor deu no Velho Testamento para Davi esse poder de vencer os inimigos, de expressar Deus nessa terra, de ser um homem segundo o seu coração, que faria toda a sua vontade. Irmãos, quando eu vejo esse versículo falando de Davi físico, eu não consigo acreditar. Eu creio pela fé, mas imagina, Davi fez toda a vontade de Deus, toda a vontade de Deus. Davi caiu com Batseba, fez toda a vontade de Deus. Irmãos, eu não consigo entender, mas a Bíblia, se o Senhor falou que fez, ele fez, ponto final. Por quê? Porque ele representa Cristo, o verdadeiro Davi. Mas o Davi, lá no Velho Testamento, o Davi simbólico, né? Ele tinha esse poder, essa chave para vencer os inimigos, para expandir o reino, para edificar o templo. Vocês estão entendendo? Agora, o verdadeiro Davi já veio, que é Cristo. Ele sim que tem a chave de Davi. É o que fala aqui, ó, em Apocalipse 3, versículo 7. O próprio Senhor está falando isso. Ele está falando, o próprio está falando assim: essas coisas está falando é o Senhor, o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Quem tem o poder realmente, chave de Davi quer dizer o poder. Quem tem o poder realmente para vencer os inimigos, para expandir o reino de Deus nessa terra e para edificar o templo, que é a igreja, que é a igreja hoje, é o Senhor!
Ele tem a chave para edificar a igreja. Ele tem a chave, o poder para vencer o inimigo. Ele tem o poder para trazer o rei de dentro dessa terra. Só ele que tem. A chave é dele. Ele é o verdadeiro Davi. Ai de inimigos tentar fechar uma porta que o senhor abriu, está perdendo seu tempo. Ai de inimigos tentar abrir uma porta que o senhor fechou, está perdendo seu tempo. Está na mão do Senhor. E para a igreja de Filadélfia, ele falou: Eu abri uma porta, eu tenho posto uma porta aberta para você. Ele usa esse poder para a igreja de Filadélfia. Irmãos, onde há o amor pelo Senhor, o amor pelos irmãos, o Senhor usa todo esse poder em favor da igreja e fala assim: a porta está aberta para vocês. Aí, vamos entender mais detalhadamente. Eu espero que os irmãos tenham entendido até agora mais ou menos o que é a chave da vida, mas vamos entender mais claro. Vocês sabem, nós já falamos isso em algumas mensagens do passado, em Apocalipse. Vamos falar aqui de novo, que Apocalipse é um livro, como é o último livro da Bíblia, ele completa toda a revelação divina, desde Gênesis até o Apocalipse, até o final. O último, que é Apocalipse, consuma toda a Bíblia. Então, no livro de Apocalipse tem muitos elementos do Velho Testamento. Muitos, vocês vão ver. Quando a gente for caminhando no Apocalipse, você vai ver que vai estar cheio de figuras do Velho Testamento. Várias. Por quê? Porque é a completação do Velho e do Novo. Apocalipse é o final de tudo. Então tem vários símbolos do Velho Testamento. Tá? E um dos símbolos é a chave de Davi. É um símbolo para dizer que o Senhor tem esse poder. E aonde está essa expressão chave de Davi? Existe isso na Bíblia, lá no Velho Testamento? Existe. Aonde está? Vamos ler onde está? Isaías 22. Agora que quer que irmãos abram aí, porque é maravilhoso, irmão. Isaías, vamos ler essa parte. Vamos ficar encantados com Isaías 22. Isaías 22, versículo 22 em diante. Se você ler Isaías 22, versículo 22 em diante, tá? Vocês vão ver que aqui está falando, né? Começa o versículo 22 em diante. Isso aqui é uma profecia, tá? É uma profecia. Vocês vão entender melhor sobre isso aqui. Agora deixa eu explicar algo para os irmãos. Por que é uma profecia, tá? Primeiro, porque Isaías era um profeta. Segundo, Isaías estava falando uma profecia sobre o Davi que viria. Vocês vão entender sobre o Davi que viria. Mas vamos entender um pouquinho. Para pensar um pouco. Isaías viveu antes de Davi, durante, junto com Davi, ou viveu muitos e muitos anos, séculos depois de Davi? E aí, o que você me diz? Como você não pode falar aqui, eu vou responder para vocês. Isaías viveu muitos e muitos séculos depois de Davi. Quando Isaías nasceu e profetizou, e escreveu o livro de Isaías, Davi já tinha morrido há muitos e muitos séculos antes. Anos e anos, dezenas de anos antes. Eu que não saberia dizer com precisão para vocês, porque também não pesquisei sobre isso, mas é séculos antes, dezenas de anos antes, Davi viveu, tá? Isaías viveu muito, muito tempo depois de Davi. Muito, muito tempo mesmo. Então, como é que Isaías fala aqui? Vocês vão ver que vai vir um Davi. Ué, Davi que está falando? Que o Davi que morreu vai ressuscitar? Não. Está falando de quem? De Cristo. Cristo é o verdadeiro Davi que viria e veio. Vamos ler aqui, vamos ler. Olha o versículo 22, olha só. Ah, quer ver? Ah, olha o versículo 20. Ele começa falando de Eliaquim, né? Aí começa, ó. Naquele dia, chamarei meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Vamos ler, vocês vão entender. Vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porém, olha só, ó 22, porém sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, e ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Ué, peraí. Esse Eliaquim, que viveu na época de Isaías, ele tinha esse poder de abrir, ninguém fechar, fechar, ninguém abrir?
Ele tinha esse poder? Não. Esse poder só tem Cristo. Só Cristo tem esse poder. Ele está falando aqui de que a chave da casa de Davi é a chave que Cristo teria. Vamos continuar lendo, ó. Olha só, fincá-lo-ei, se é fincar, fincá-lo-ei como estaca, estaca em lugar firme. E ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Nele pendurarão, pendurar. Ele é uma estaca. Ó, esse servo aqui, Eliaquim, é uma profecia, na verdade. Aconteceu com Eliaquim, mas é uma profecia em relação a Cristo, tá? Em relação a Cristo. Tá falando de Cristo lá na frente. Tá falando que Eliaquim iria ter algumas características. Primeiro, ele teria a chave da casa de Davi, que abre, ninguém fecha, fecha, ninguém abre. Segundo, ele ia ser uma estaca que Deus ia estacar ele em lugar firme. Uma estaca. Estaca é como se fosse uma coluna, faz assim, ó, pá, no chão, tá? Uma estaca, em lugar firme. Para que alguém firma uma estaca em lugar firme? Para que sustente alguma coisa, para que edifique alguma coisa, tá? Quando você está fazendo uma coluna, é para edificação de alguma coisa, tá? Presta atenção nisso aí. Estaca em lugar firme e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Aí a terceira característica dele, ó, versículo 24. Nele pendurarão toda a responsabilidade da casa de seu pai. Pendurarão quer dizer que ele vai ser também um prego. Quando você bate um prego aqui na parede, quando a gente bate prego para pendurar alguma coisa, a gente bate prego em lugar alto da parede, não é? Por exemplo, atrás de mim tem um quadro aqui de Jerusalém. Vocês estão vendo o quadro? Esse quadro está pendurado em pregos, tá? Você pendurar alguma coisa, tem que meter prego na parede. Agora, ninguém mete um prego na parede para pendurar alguma coisa no chão, que aí não faz sentido. Pendurar, o verbo pendurar quer dizer colocar em lugar alto. Está pendurado, tá? Isso é óbvio. Então ninguém pendura algo próximo do chão. Você pendura algo é algo em algo alto. Então, você está falando que nele pendurarão toda a responsabilidade da casa de seu pai. Ou seja, nesse servo, Deus ia pendurar todos os outros servos, ficariam pendurados nele. Ele seria um prego. E Deus ia pendurar todo mundo nele, tá? Em lugar alto, longe do chão, longe das coisas terrenas, longe das coisas da terra, que não tem contato com a terra, está pendurado lá em cima, que não tem nada a ver com a terra mais, tá? Da casa de seu pai. E a prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até as garrafas. Naquele dia, 25, dia do Senhor dos Exércitos, a estaca que for fincada em lugar firme será tirada, e será arrancada e cairá. E a carga que nela estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Então, essa profecia fala que esse servo, tá? Aqui, só que a profecia vai mais do versículo 22 ao 24. Fala que ele teria a chave, seria uma estaca e seria um prego. Na verdade, ele está falando de Eliaquim? Não, ele está falando, na verdade, irmãos, aqui o texto é Eliaquim, mas está falando em relação a Cristo. Cristo é aquele, aí vamos, volta lá para Apocalipse, capítulo 3, da igreja de Filadélfia. Cristo é aquele que tem a chave de Davi. Ele tem a chave. E o Senhor abre e ninguém fecha. Ele tem o poder de vencer as batalhas de Deus, como Davi teve. Ele tem o poder de expandir o reino e ele tem o poder de edificar o templo, a igreja. Só Cristo tem. Que ele tem a chave desse poder. A chave é o poder, tá? Segunda coisa que Cristo tem, aqui de Isaías, ele tem o poder de ser uma estaca. Ele é uma estaca em terra firme. Ou seja, o Senhor é aquele que é o fundamento da igreja, que é a estaca da igreja. O Senhor pegou Cristo e colocou firme. Por isso, irmão, quando nós somos edificados em Cristo, irmãos, nós nunca vamos tremer ou cair. A igreja edificada em Cristo, ela não se torna, ela não cai no mundo como a igreja em Pérgamo, ela não cai em degradação como a igreja abandonou o primeiro amor, como a igreja em Éfeso, ela não cai nas coisas profundas de Satanás como a igreja em Tiatira, e ela não cai na mornidão e da morte espiritual como a igreja em Sardes. Não, ela é uma estaca firme,
Lá Paulo fala, 1 Coríntios 3, Paulo fala que Cristo é o fundamento da igreja, a estaca da igreja. Irmão, nós estamos edificados em Cristo. A igreja de Filadélfia não só tem Cristo como a chave, mas também tem Cristo como a estaca para a edificação da igreja. Isso é tão profundo. Vamos, vocês guardarem aqui, eu vou voltar para Apocalipse, mas guardar aqui três coisas. Cristo aqui, em simbologia. Ele é aquele que tem a chave, ele é a estaca fincada com uma coluna, e ele é o prego onde Deus pendura todas as coisas nele, tá? Agora vamos voltar lá para a igreja de Filadélfia. Começa a se entender agora. Voltar para a igreja de Filadélfia? Apocalipse. Leia aí, Apocalipse. No capítulo 3, né? Aí se fala no versículo 8, ó, versículo 7. Estas coisas diz o verdadeiro aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Ou seja, o Senhor tem o poder de vencer o inimigo, a batalha. Por isso que a igreja de Filadélfia ela não luta, ela não tem oposição. Ela tem oposição, mas a oposição não produz nada contra ela. O inimigo vem. Nós vamos, Satanás vem, até os judeus vêm contra ela, mas não acontece nada, porque ela tem o poder que é de Cristo, tá? Ele tem o poder de vencer a batalha, o poder de expandir o reino de Deus nessa terra e o poder de ficar a igreja, o templo, que é a igreja, tá? Mas não só isso. Quando fala que tem a chave de Davi também, quer dizer, tá falando aquela profecia lá de Isaías 22 que nós acabamos de ler, dizendo que Cristo é aquele que é a coluna, é a estaca. Por isso que a igreja de Filadélfia, o Senhor fala para o vencedor, olha que o Senhor fala no versículo 12, o vencedor, ó. Ao vencedor, estou lendo Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Ao vencedor, falo-ei coluna, coluna é uma estaca no santuário do meu Deus. O Senhor, ele pega o vencedor da igreja de Filadélfia e transforma numa coluna o santuário de Deus, ou seja, a presença de Deus na igreja. Uma coluna. Por quê? Porque é o que o Senhor é. Ele é, não só tem a chave, mas ele também é a estaca, ele é a coluna, fincado por Deus em lugar firme. E o vencedor da igreja em Filadélfia faz a mesma coisa, ele pega o vencedor e faz dele uma coluna. Agora, pensa um pouco. Por que é que o Senhor, lá em Isaías, fala que Cristo tem a chave, como profecia, e fala que ele é uma estaca, uma coluna? E por que que aqui em Filadélfia fala que Cristo tem a chave e que ele faz do vencedor uma coluna? Para que que alguém faz uma coluna? Se eu vou pegar uma coluna aqui, eu edifico a coluna aqui no meio da minha sala aqui e deixo ela aqui parada aqui só para isso? Alguém faz isso? Eu vou explicar melhor. Eu boto a coluna aqui no meio da minha sala e deixo ela paradinha aqui, mais nada. Só que essa coluna não tem nada apoiado nela, eu só boto aqui no meio da sala. Aí eu faço essa coluna e chamo as pessoas para admirarem ela. Olha que coluna maravilhosa que eu coloquei aqui no meio da minha sala. Ela é linda, ela é firme, ela é poderosa. Olha que bonito. Faz sentido isso? Nenhum sentido. Porque coluna só tem um propósito. Quando alguém finca uma coluna, é para edificar algo sobre ela. A coluna quer dizer que ela serve para edificação. Eu estou construindo a minha casa, né? E aí, no início, ou está na fase de acabamento, mas quando ela está na fase da construção inicial, ficaram várias colunas lá. Já pensou? Se tivesse fincado várias colunas, aí eles param por ali e falam, tá pronto sua casa. Mas como é que é? Tá aí as colunas aí. Ah, mas como assim? Cadê a casa? Não, tá aí ó, as colunas. Não, a coluna não é a casa. Por que você não continua edificando? Edifica a casa sobre as colunas. Se o meu consultor falasse isso, eu ia achar que ele tá doido. A coluna é para edificação. O que eu estou querendo dizer para os irmãos, amados irmãos, vocês não estão entendendo? Se não estão entendendo, é porque eu sou ruim para explicar, tá? Não é porque vocês conseguem entender, porque eu sou péssimo para explicar. Mas o que eu estou querendo dizer é que a coluna, Cristo como a chave de Davi, é para edificar a igreja. Quando fala de coluna, falo eu, vencedor, uma coluna no santuário, e olha só, vou ler 20:12. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, daí jamais sairá. Ou seja, quando o Senhor fala isso,
Estou querendo dizer que a igreja de Filadélfia, ela se preocupa em ter Cristo para edificar a igreja. A meta da igreja de Filadélfia é a edificação da igreja, é coluna. Cristo, para a igreja de Filadélfia, ele é como fala Isaías 22. Ele tem a chave, mas ele é uma estaca, fincada em lugar firme. O Senhor abre e ninguém fecha, e o Senhor fecha e ninguém abre, não é só para agradar a igreja de Filadélfia, não. Ele faz isso com o propósito de produzir colunas na igreja. Estacas como ele é, que sustentam. A própria igreja em si é uma coluna. Definição de igreja às ordens de Deus é a igreja é uma coluna, não estou falando coluna física. A igreja é uma coluna que sustenta a verdade. Lembra que Paulo falou lá em 1 Timóteo? Olha lá. Aliás, 1 Timóteo, deixa eu ver aqui. Deixa eu achar para os irmãos. 1 Timóteo, isso, versículo capítulo 3, versículo 15. Olha só. Paulo fala assim: 14. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A casa de Deus é a igreja do Deus vivo, que somos nós. E o que a igreja é? A casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e base ou baluarte, mesma coisa, da verdade. A igreja, ela é a coluna da verdade. Quem sustenta a realidade das coisas espirituais é a igreja. Quem sustenta a verdade é a igreja. Não é verdade só doutrina, é a realidade disso. Somente a igreja sustenta a verdadeira realidade da palavra de Deus. Se há um grupo de pessoas nessa terra em que os homens do mundo podem olhar e ver a palavra de Deus sendo vivida de forma real, é com a igreja, só é possível na igreja. Quando os homens querem buscar o que o senhor falou, o senhor disse assim, sobre a luz do mundo, eles têm que olhar para a igreja é a luz do mundo. Quando os homens buscam entender o que é ter uma vida separada, eles têm que olhar para a igreja. Quando eles buscam em algum lugar nesse mundo amar seu inimigo, amar um amigo todo mundo ama, agora amar o inimigo quem ama? Amar seu inimigo, eles só podem ver isso real na igreja. Porque só a igreja que sustenta a palavra de Deus tem a realidade disso. Ela é a coluna que sustenta a verdade. Verdade no grego é a mesma palavra para realidade. Ela sustenta a realidade das coisas espirituais. Só na igreja que a Bíblia é real. Mas nas 7 igrejas, quase todos falharam, menos a igreja em Esmirna e a igreja em Filadélfia, porque a igreja de Filadélfia, ela tinha a realidade de tudo isso. Ela lá tinha vencedores como colunas, porque tinha a experiência de Cristo como a chave de Davi, como a estaca. A coluna, puf. Vão se entendendo, irmãos? E lá na profecia de Isaías 22, fala também que Cristo, além da ter a chave da coluna, ele também é o prego. Cristo é o prego. Você já ouviu falar que Cristo é o prego? Você agora está ouvindo agora. Já viu alguma mensagem que alguém te falou para você que Cristo é o prego? Está ouvindo agora. Isaías 22 fala que Cristo é o prego em que Deus pendura tudo. O que quer dizer isso? Quer dizer que Cristo é o único que pode nos pendurar nas coisas celestiais, longe da terra, longe das coisas terrenas. Cristo é o único que pode nos colocar lá no alto. Cristo é o único que pode nos tirar das coisas deste mundo. Irmão, você está pendurado em Cristo? Deus cravou você em Cristo? Se nós estamos pendurados em Cristo, nós estamos muito longe do chão. Igual esse quadro está pendurado aqui, ó, ele está longe do chão. Quando você pendura alguma coisa, é para estar longe do chão, para não ter contato com as coisas terrenas, para não ter nada de terreno, não ser contaminado com as coisas dessa terra. Em Cristo fomos pendurados por Deus. Mas quem tem a realidade do prego
da coluna e da chave? A igreja em Filadélfia. É ela que tem a experiência de ter uma porta que abre e ninguém fecha. Porque ela é a única que só falou assim para a igreja: eu tenho a chave da vida e eu abri para vocês. E eu estou fazendo de vocês colunas, estacas. E vocês vão estar pendurados de tal maneira que vocês nunca mais vão sair do santuário de Deus. É isso, é por isso que a igreja de Filadélfia é a única que tem a realidade o que o senhor começou falando assim, ó, essas coisas do santo e o verdadeiro. É a única que tem a experiência de sustentar a verdade, o verdadeiro e sustentar a santidade, porque ela está pendurada longe das coisas terrenas e ela é uma coluna que sustenta a verdade, porque ela tem Cristo como o santo e o verdadeiro. Ela tem a realidade disso. Vocês estão entendendo, irmãos? Né? Eu pergunto isso muito porque eu estou com dificuldade de explicar para os irmãos. Mas é isso, irmãos, que é maravilhoso, não é? E aí continua o versículo 12 aqui, ó. Vamos ler o versículo 12, Apocalipse. Estou terminando. Ao vencedor falou: e coluna no santuário de meu Deus, e daí jamais sairá. Para o vencedor da igreja em Filadélfia, ele tem a experiência de viver tanta presença de Deus no santuário, que vê no seu espírito na igreja, junto com os irmãos da igreja. Quando fala santuário de Deus aqui, irmãos, esse santuário de Deus que o senhor está falando aqui não é um santuário de Deus individual. Não é você e eu como templo Espírito Santo. Cada crente, individualmente, é um templo do Espírito Santo, é um santuário de Deus. Mas aqui não é isso que o senhor está falando aqui. O senhor não está falando, usando o termo santuário de Deus como individual, mas como coletivo. Cada um de nós mas coletivamente somos um único santuário. A igreja coletiva é a casa do Deus vivo. Acabei de ler para vocês. 1 Timóteo 3. Acabei de ler. Vou ler de novo, ó. Pode ficar com a sua Bíblia aberta em Apocalipse mesmo. Vou ler de novo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo, versículo 15. Para que, se eu tardar, fique ciente como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Aonde que o Senhor, onde é que é a casa de Deus, onde é que ele mora? O santuário de Deus, onde ele mora? Na igreja do Deus vivo. Isso é algo coletivo. Quando aqui na igreja Apocalipse eu falo que vai fazer o vencedor no santuário de Deus, é na igreja coletiva. Por que eu estou enfatizando aqui? Por que eu estou falando que é igreja coletiva? Você está falando para essa passagem, você está se referindo para a igreja, Filadélfia, não é para o indivíduo, é para a igreja. Por que eu estou enfatizando tudo isso? Para dizer o seguinte, irmãos. Na igreja de Filadélfia, os irmãos, eles não estão preocupados em buscar uma santidade individual. Eles não estão preocupados em buscar uma espiritualidade individual. Ah, eu vou ser espiritual e santo. Se os outros vão ser, não me importa. Não estou nem aí. Se o irmão não quer ser espiritual santo, não estou nem aí por irmão. Eu vou ser espiritual santo na minha casa sozinho. Aí tu vai para as reuniões. Eu vou ser espiritual e santo, vou buscar santidade, espiritualidade. Não é isso que está falando aqui para a igreja de Filadélfia. Isso não tem valor diante do Senhor e da igreja de Filadélfia. Não tem. Irmão, a santidade, a espiritualidade individual não tem valor para Deus. Como assim não tem valor? Como assim, meu Gustavo? Não. A santidade e espiritualidade tem muito valor para Deus quando é usado para edificar a igreja. Deus não quer homens santos isolados, espirituais. Ah, eu sou espiritual. Aí os outros. Deus quer que nós sejamos santos espirituais para a edificação da igreja. Observa que a carta de Filadélfia começa falando de ter uma chave para abrir, se eu tenho a chave para dar para a igreja, e termina falando que vai edificar uma coluna no santuário que é a igreja. Irmão, a verdadeira santidade e a verdadeira espiritualidade só podem ser testadas vivendo a igreja coletivamente. Ué, é muito fácil você falar que eu sou santo na minha casa. Se eu quisesse, eu podia pegar meus 5.000 livros cristãos que eu tenho quase 5.000 livros cristãos, faltam 50 livros para ter 5.000 livros cristãos. Eu podia pegar meus 5.000 livros cristãos aqui, minhas 10.000 Bíblias de estudo que eu tenho aqui, me trancar aqui na porta e ficar lendo o dia inteiro esses livros, e aí, o dia inteiro a Bíblia. E aí eu sendo um homem muito espiritual, mas sozinho, certo? Muito espiritual.
e santidade, e orando e tal. E aí? Que valor tem isso para Deus? Isso é real? É verdadeiro? Para que isso serve? Aonde você é testado? Quando eu leio aqui no meu quarto trancado, quando eu leio lá na Bíblia falando assim, quem quer vir após mim, tome a sua cruz e siga. Quando é que eu vou ter experiência de tomar a cruz? Você não tem nenhum irmão para relacionar. No meu quarto aqui sozinho é muito fácil eu ser, entre aspas, espiritual, mas isso é real? Não. Eu só sou realmente espiritual quando eu tenho experiência de estar junto com os irmãos, ali lidando, ou lá no meu trabalho com o meu chefe que briga comigo, ou com o meu paciente que me agride, ou quando eu estou lá no trânsito e alguém me fecha, aí eu vou xingar a pessoa, ou se eu vou amar ela, ou quando eu vou sair para pregar o evangelho, cuidando das pessoas, ou quando eu vou pastorear um irmão, ou quando eu vou ter ali lutando junto com os irmãos com dificuldade, tomando a cruz. Ou quando o irmão me ofende e eu tomo a cruz. Irmão, é aí que nós aprendemos a ser realmente espirituais ou não. Isso é o verdadeiro teste, é a edificação da igreja. A edificação da igreja, a edificação da igreja que é o teste da verdadeira espiritualidade e santidade. Vamos continuar lendo aqui, ó. O que tem tudo a ver com isso? Tem tudo a ver com a chave de Davi. A chave de Davi é o poder que Deus deu para a igreja em Cristo, que é Cristo que tem a chave, só ele tem a chave, para que produza edificação, colunas na igreja, no santuário de Deus, a casa de Deus. Sim, irmãos, nós devemos ser muito espirituais e muito santos, mas de maneira real e verdadeira, com aquele que é santo e verdadeiro, que é o Senhor. E isso só é possível vivendo a vida da igreja. Quando nós somos ali repreendidos pelos irmãos, quando temos que lidar com os problemas dos irmãos, quando os irmãos têm que lidar conosco, quando tem aquele irmão difícil, aquela irmã difícil, ou quando nós somos esse irmão difícil, a irmã difícil. Esse é o teste. Ou quando a igreja está numa situação ruim, está mal, e nós amamos a igreja de todo o nosso coração ainda. E quando está bem, eu amo a igreja. Quando está mal, tchau, vou embora. Ó, quando eu estou dizendo está mal, eu estou me referindo a mal em coisas que não são graves, tá? Heresia não se enquadra nisso. Heresia é diferente, tá? Eu estou me falando assim, situação de condição espiritual da igreja. Ah, é muito bom ir para a reunião da igreja maravilhosa, os irmãos estão muito bem. Aí eu participo 10, 5, 10 reuniões seguidas, os irmãos estão pulando, a igreja cheia do Senhor, cheia do Espírito e tal. Aí a próxima reunião eles vão estar lá embaixo. Puf! Aí eu falo, ah, não volto aqui mais não. Ó, mas aí que amor que é esse? Que espiritualidade é essa? Que amor entre os irmãos é esse? Que amor fraternal é esse? A igreja, irmãos, ela é que nem as estações do ano. A igreja também passa pelas estações do ano, igualzinho. Ela tem o verão, tá todo mundo quente, pegando fogo pelo céu. E há momentos daqui do verão, ela começa a entrar no outono, começa a perder as folhas, começa a ficar meio mais frio. Não tá frio, muito frio, mas ainda tá mais ou menos. Aí entra no inverno, tá aquela frio, parece que tudo morreu e tal. Mas de repente, quando você pensa mesmo que a igreja morreu, ela começa a entrar na primavera, começa a surgir, a vida começa a brotar novamente. Puf, puf, puf. A vida de Deus começa a aparecer. Você olha para aquele irmão e fala, "Ih, aquele irmão tá, já era." Não, aquele irmão, de repente, aquele irmão já era, ela surge a vida de Deus nele. Aquele irmão, puf, explode uma flor daquele irmão, puf, explode algo maravilhoso daquele irmão, puf. Olha, vamos terminar aqui, olha no versículo 12, eu termino aqui, ó. Vou ler de novo. Ao vencedor falei, coluna no santuário de meu Deus, daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome de meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Pai e meu novo nome. O que o Senhor grava sobre o vencedor? O nome de Deus e da cidade. A nova Jerusalém, isso quer dizer edificação. Deus edificou sua cidade, a nova Jerusalém. Em momento nenhum na Bíblia fala que o Senhor vai edificar sobre o vencedor espiritualidade ou santidade. Não. O Senhor vai edificar, não é espiritualidade, santidade, vai edificar é o nome da nova Jerusalém. É edificação da igreja.
Nova Jerusalém é quando todo o propósito eterno de Deus, lá no final da Bíblia, se completar. A espiritualidade e a santidade é para a edificação. Amém? Espero que você tenha entendido. Se não, os irmãos me falam e eu vou tentar explicar melhor a próxima mensagem, tá bom? Jesus, Senhor.